Olá, bom dia, irmão do Sinai. Dia 8 de setembro de 2025. Programei, né? Eu sempre falo resolvi, mas eu sempre programo esse vídeo para hoje de um assunto que eu queria ter comentado lá no aniversário do Sinai. Mas por algum motivo não estava dentro dos planos do protocolo, nem do mestre de cerimônias. E aí eu não pedi a palavra, mas no meio no andar da reunião, eu não me deram a palavra, mas sábado retrasado, na apresentação da entidade que foi convidada a palestrar para nós, foi feita uma pergunta, né, dos objetivos do Sinai, né? Eu ia falar naquele momento, mas a entidade, eu ao menos nunca tinha visto palestrar no Sinai. Aí eu, por respeito e não queria tomar o tempo dela, não me manifestei. Mas enfim, eu acho que foi bom até porque eu posso fazer essas colocações hoje e mais ampliadas e não naquela forma sintética que eu deveria fazer lá no aniversário. Bom, o que eu quero comentar com vocês é que dentro dos objetivos do Sinai, a gente perde um pouco do contexto geral do que aconteceu no Sinai, o que é o Sinai. A revolução que aconteceu no mundo a partir daquele momento da entrega das tábuas da lei no Sinai. Nós somos a luz do Sinai. Nós carregamos com nós, em nós e nos nossos espíritos carregam com eles o que aconteceu lá. Alguns diretamente viram Moisés descendo a montanha, outros vieram depois, mas nós testemunhamos esse início. Então, para explicar isso, eu vou retroagir um tanto, né? Segundo a Bíblia, no mínimo 400 anos, né? E vou falar sobre Avram, que nós conhecemos como Abram e Abraão. Então, lá em Ur, que fica no rio Eufrates, eu aconselho a vocês, coloquem no Google ali, né? Ur, mapa, né? E aí vai aparecer onde é que é Ur, para vocês entenderem o quanto ele caminhou até chegar à Terra Prometida. Ele lá se chamava Abram, ou Avram, e ele vivia no meio de um povo idólatra, e ele já obedecia, né? Isso lá nas margens do rio Eufrates, ele obedecia já aos mandamentos de Noé, né? Que é para nós Noé. E obedecendo os mandamentos de Noé numa terra idólatra, ele foi encarregado por Deus, como se diz em hebraico, que eles viessem para a terra prometida, lá de Ur. É longe bastante, hoje é longe com os veículos que a gente tem, naquela época era muito mais longe. Bom, aí vocês vão se perguntar, né, tá, mas quem são os mandamentos de Noé, né, de onde é que saiu isso, né? Quando Noé
depois do dilúvio, a arca se assenta no Monte Ararat, ele faz um pacto com Deus e lá Deus dá para ele os 7 mandamentos de Noé, que serão conhecidos como os 7 mandamentos de Noé, que são: tu não pode ser idólatra. Então a concepção de Deus único já existiu. Noé são 14 gerações antes de Abraão. Tu não pode blasfemar contra Deus. Tu não pode matar. Não pode cometer adultério. Não pode roubar. E aqui um artigo importante que eu vejo nisso. O que esse pessoal fazia, que Deus proíbe, que é proibido. Ele expressa a proibição de comer parte de um animal vivo. Não pode simplesmente arrancar uma paleta de um terneiro, de um carneiro, e assar a paleta e deixar o animal mancando lá, sangrando. Imagina, eu fico imaginando as práticas que eram feitas. E aí eu lembro que eu acho que foi na época que eu botei túnica, lá por 2008, esteve uma entidade no Sinai, e ela comentou, né, disse: olha, vocês não devem comer carne de porco, e carne de porco tem muita toxina. Porque o cara pega o porco e joga dentro de um caldeirão de água fervendo. E eu digo, como assim? De onde que saiu isso, né? Da onde que ele tirou isso? E eu fiquei a pensar, pensei durante muito tempo, até que eu tropecei nesse mandamento de Noé. Porque a entidade dizia que o porco jogado vivo dentro de um caldeirão de água quente, ao morrer, a carne dele estaria tão cheia de toxinas que a carne seria prejudicial à saúde. Eu digo, mas aí eu lendo aqui, eu digo, claro, olha o tipo de prática alimentar que havia nessa época. Jogavam o porco vivo dentro, quer dizer, não era limpo, não era viscerado, não era nada, simplesmente jogavam o porco dentro de um caldeirão e vamos fazer uma festa. Então, não comer parte de um animal vivo. Interessantíssimo esse mandamento. E ele cria a ideia de justiça aplicada ao povo, que deveria ser estimulado a criação de tribunais para julgar o povo. Isso com Noé descendo da arca, são 14 gerações antes de Abraão. Então ele saiu de Ur já cumprindo essas leis. E ele vem para a Terra Prometida e ele percorre a Terra Prometida, desde o norte, as colinas de Golã, até o sul, no Egito. Quando eles falam Egito, é Sinai, é o deserto do Sinai que ele está lá atravessando. Porque o Sinai faz fronteira com o Egito, onde existiu Alexandria. E do leste, no deserto, depois do Jordão, né, até o mar Mediterrâneo. Essas eram as medidas, né? Vocês lembram que Abraão, quando desceu, Abrão para nós, desceu até o Egito, ele tem um cripocló lá com o faraó, né? Que o faraó se encanta na esposa dele, a Saraí.
e pega a Saraí para ele, o faraó é dele. Aí acontece todos aqueles problemas na corte, o pessoal começa a ter furúnculo e praga para cá, e aí alguém diz, olha, tu foi pegar justamente a mulher do Avram, e o Avram é casado, mas ele disse que a Saraí era irmã, não era esposa, e devolve, né? E aí, para fazer um pacto de boa vontade, para que um não ataque o outro, para que não fique nenhum tipo de rusga entre eles, o faraó entrega para eles, leva essa cortesã minha, essa princesa, que faz parte da corte do faraó, a Asgar, leva contigo. E o Avram, não tem problema, nós estamos bem, cumprimentaram, se é que se cumprimentavam apertando a mão, né? E eu vou deixar contigo, então, gente da minha tribo, né? E eu vou deixar contigo aqui, com seus acompanhantes, para que nós tenhamos paz entre nós. E ele volta para o miolo da terra prometida. Aí, cumprindo-se o tempo e as observações de Deus, Avram finalmente tem um filho de Saraí. Nasce, então, o filho de Saraí, né? Sim, mas antes nasceu o filho de Agar, porque a Saraí, como já estava ficando velha e não conseguia ter um filho, ele teve essa gravidez da Agar e saem dali os povos descendentes de Ismael. E aí, árabe, ele passa a ser conhecido pelos árabes como Ibrahim. Saraí dá à luz a Isaac, né, que é o nosso conhecido Isaac, que ele é filho de Rívca, que é filha de Labão, e dos filhos de Rívca, e Rívca tem dois filhos, o Esav e o Jacó, o Esaú e o Jacó. Jacó, aquelas tretas todas a respeito da primogenitura e a bênção, tem que fugir de Esav, né? Quando morre Isaac, ele morre e ele foge, vai lá para Ur. Lá ele trabalha 7 anos pela Raquel, recebe a Leia, trabalha mais 7 anos e casa com a Raquel. E desses 2 casamentos, vem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, Raquel dá a ele e nos dá Yosef, José, que depois vai para o Egito, e Benjamim. E de Leia, o Rúben perde o direito de ser o primogênito, porque ele ciscou com uma das mulheres do pai de Jacó, né? Yaakov. E ele tem então com Leia o Ierudá, que vai dar a linhagem de Judá, que é a linhagem dos reis, e a linha Davi e Jesus, e daí também tem Levi, que dá a tribo de Levi, da onde sai Moisés e os sacerdotes. Moshe vai ao Egito, nasce no Egito, né, no tempo da escravidão, depois de José e Yosef. E Jacó chega com 75 homens no Egito e saem do Egito 1 milhão de israelitas. No deserto, Moisés recebe a visita de Jetro, que está levando a esposa dele de volta, porque ele deixou a esposa com Jetro quando desceu de volta ao Egito, né? Eu vou deixar linkado no primeiro comentário aí um vídeo que eu fiz anteriormente, a criação de Sinai, para dar um esclarecimento para você.
Eu digo que vou fazer, mas eu não sei muito bem, mas eu vou tentar fazer. E aí, até aí vale as leis de Noé, as leis de Noé. Então, Moisés recebe as tábuas da lei e ele tem, a partir daquele momento, os mandamentos. São 10 mandamentos mais 603 mitzvot, que são as leis que diz que como tu tem que te comportar, né? As leis de herança, que tu não pode comer porco, tu não pode comer inseto, leis que obrigam o templo a sustentar a viúva e o órfão, já criou uma previdência social e cria a escala 6:1. E os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, são a ampliação dos mandamentos de Noé. A idolatria, então, fica expresso: amar a Deus sobre todas as coisas, o Deus único. Não blasfemar contra Deus, ou seja, não tomar o nome de Deus em vão. Não matar, não adulterar, o sexo aberrante é proibido, sexo com animais ou outras formas de sexuais. Não roubar, a criação de... E aí nós temos guardar o Shabá, a escala 6:1. 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Isso há 4.000 anos atrás. Honrar pai e mãe, honrar a família, preservar a família, não levantar falso testemunho e não cobiçar. Então essa é os mandamentos de Noé ampliados. E aí nós ficamos pensando, há 4.000 anos atrás, um Deus único, respeitar o sábado, que depois a igreja primitiva transforma o sábado para se descolar da ideia judaica, né? que aí a igreja cristã primitiva começa a negar a parte judaica dos nossos ensinamentos, porque eles começam a perseguir judeus, então eles têm que perseguir judeus, têm que negar os judeus. Então a grande transformação do mundo é a inclusão destes mandamentos. Honrar o sábado, honrar isso lá há 4.000 anos atrás. Se levar em consideração que depois que morre a Sara, que depois que nasceu Isaac, Abraão e Sarai passam a se chamar Abraão e Sará, não é Sara. Sará é nós aqui no português, é Sará. Então Abraão e Sarai passam a ser Abraão e Sará. Depois disso ele tem algumas concubinas, o Abraão, e os filhos destas concubinas, eles vão para a Grécia, em direção à Grécia, pode ter parado no caminho, Malta, aquelas ilhas do Mediterrâneo, e outra vai para o lado da Índia. E 1.500 anos depois, na Índia, Siddhartha Gautama surge, 500 anos antes de Jesus Cristo, com princípios adequados à lei judaica. E que 500 anos antes de Jesus Cristo, 1.500 anos depois de Moisés, portanto, na Grécia, um pensador lá, o Aristóteles, disse: não, esse monte de Deus que tem no Olimpo aí é só para dar confusão, só existe um Deus. E aí ele passa a ser perseguido também, porque ele vai contra a ideia do Olimpo. Ele começa a pensar que só existe um Deus. E algumas outras coisas que estão na Torá escrita por Moisés no deserto. Então vocês vejam a mudança que o mundo sofre com a aplicação da Torá.
porque a Torá veio com esses mandamentos, do Deus único, e essa ideia começa a brotar em outros lugares do mundo. Os princípios judaicos começam a florescer através da igreja cristã primitiva, mesmo eles não querendo judeus na história, os princípios estão ali. E são esses princípios judaicos que depois do ano 300, com a conversão do Império Romano e Império Cristão, começam a entrar na lei romana. Então, só que algumas trocas, né? Em vez de honrar o sábado, honra-se o domingo. Mas o princípio de 6 por 1 está lá, continua lá. Então, são essas grandes mudanças que aconteceram a partir do deserto. E tudo teve início, então, há 4.000 anos, no Sinai, Midbar, o deserto. Tem até um dos livros da Torá, chama-se Midbar, que é Deuteronômios, na nossa concepção cristã. E nós, alguns de nós, estávamos encarnados nesta jornada. Depois, os nossos espíritos viram a igreja cátara em 1.200 anos agora, depois de Cristo. Tanto que uma das entidades que me carregou no colo nessa época, né? Então eu estava encarnado lá em 1200 na igreja cátara e essa entidade também estava. E desde lá eu venho chutando o pau da barraca e estou aqui, né? Ainda. E outros irmãos nossos estão aqui também. Espero que eu tenha aprendido algo, que dentro dos objetivos do Sinai, então, é fazer a caridade e, através da caridade, dar chance e oportunidade para nós, membros do Sinai, luz do Sinai, que a gente possa, finalmente, ter o direito de encarnar em missão ou ficar trabalhando no astral. Essa é uma concepção minha, grande parte dela é fundamentada nesses argumentos que eu trouxe para vocês. E nós temos, então, que cumprir os nossos objetivos. Fazer a caridade e nos autorresgatar para que a gente possa voltar à Terra em missão e não mais por obrigação de aprender. E essa obrigação de aprender e essas missões estão, olhem bem, estão tabuladas lá na Torá judaica, que foi retirado da Bíblia cristã, que o espírito pode reencarnar, principalmente quando ele vem à Terra, exerce uma função, e essa função é importante no objetivo de Deus na Terra, ele poderá reencarnar várias vezes como missão. Ele fez aquele trabalho bem feito, não precisava voltar, mas ele volta porque ele tem a prática e a sabedoria de fazer aquele trabalho. Então ele reencarna. Segundo a Torá, tem uns que reencarnam nas pedras porque falaram demais e falaram de bobagem demais nesta vida, nas vidas terrenas. Então, cuidemos para nós não ir reencarnar numa pedreira. Obrigado. Boa noite, irmãos.